E aí, meus pequenininhos, aula de redação, vamos continuar, porque o tio estava falando na aula passada. Seu tio disse que é fundamental que numa dissertação argumentativa você se lembre de 3 expressões importantíssimas, porque você é um cidadão brasileiro. Democracia, Constituição e direitos humanos, ok? Nós falamos bastante de democracia na aula passada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é um conjunto de leis que governa o Brasil. São as leis que o Estado criou para que os governos todos que passarem respeitem. Então a Constituição ela fica sendo mudada o tempo todo? Muda um pouquinho demorado, com dificuldade, porque ela foi feita por uma constituinte e a última constituinte, senadores e deputados que representam o povo se reuniram e durante 4 anos pensaram junto com a sociedade em como deveria ser esse livro que contém as leis que governam o Brasil. Então não pode se mudar de qualquer maneira, não. A nossa última Constituição é muito recente, 1988, e é chamada de Constituição Cidadã. E lá, em 1985, 86, 87, 88, pesquisaram, analisaram, conversaram com todas as pessoas da sociedade e criaram a Constituição, que hoje é quem dá as cartas em como devemos agir, todos os governos devem agir no Brasil, tá? Então são leis supremas, leis superiores que temos que respeitar. Há defeitos? Há defeitos. Dá para consertar? Dá para consertar. Tem má vontade? Tem má vontade. Mas nós sempre temos que escrever a nossa dissertação ou qualquer outra redação de qualquer gênero, tendo em mente as leis da Constituição brasileira. Então você não pode inventar nada que não esteja lá na Constituição. Você não pode dizer, por exemplo, tem que ser levado à guilhotina, vamos, a pena de morte. Não está na Constituição, não tem guilhotina, não tem pena de morte. Nós não podemos fazer absolutamente nada que seja contrário ao que está na Constituição que rege o Estado brasileiro. Nunca confundam o Estado com o governo. O Estado são todas as leis, são todas as atitudes, é tudo que é preciso ser feito no Brasil para que a gente exista como nação. É o Brasil. E de repente nós precisamos de gente para governar, para administrar esse Estado. Então nós elegemos um governo. O governo vem e ele é quem está representando o Estado. Quando sai o governo e vai entrar outro, o Estado é o mesmo, compreende? Então a Constituição é uma lei que foi feita para o Estado brasileiro, não para um governo específico. Todos os governos, sejam Fernando Henrique Cardoso, obedeça a Constituição, tá bom? Presidente Lula, obedeça a Constituição. Presidente Dilma, obedeça. Presidente Michel Temer, obedeça. Presidente Jair Bolsonaro, obedeça a Constituição Federal, compreendem? Essas leis foram escolhidas em 1988 e devem ser obedecidas acima de tudo. Então, na sua dissertação, nunca fuja do que é considerado lei fundamental para a existência dessa República Federativa do Brasil. As leis que estão na nossa Constituição. Pequenininhos, e a Constituição foi feita assim de qualquer jeito? Não. A Constituição teve e tem qualquer outra alteração que venha a ser feita através de medidas provisórias e tal. É preciso que se respeite o que foi pensado lá em 1988, que respeitava os direitos fundamentais de todos os homens. Então nós vamos pegar os direitos humanos. E o que são direitos humanos? Direitos fundamentais do homem. Gente, licença, eu tenho direito a me expressar. Direito de livre expressão. Isso é um direito fundamental. Eu posso me expressar com a roupa que eu quero, com o cabelo que eu quero, com a bijuteria que eu quero, com a tatuagem que eu quero, com as expressões que eu quiser, com os gestos que eu quiser, com a voz que eu quiser e com o pensamento que eu quiser. Eu tenho liberdade de expressão. É um direito fundamental de todo ser humano. Liberdade de expressão. Eu posso falar muita bobagem, posso falar coisas agressivas, posso falar coisas desnecessárias, posso falar idiotices? Pode. Só que tem lá na Constituição dizendo qual é o seu limite, né, cidadão?
Cidadão é aquele sujeito que sabe seus direitos, sabe seus deveres. Eu posso me expressar por onde quiser, da maneira que quiser. Mas se isso fugir às regras da Constituição e da democracia, eu tenho um código penal para eu seguir. Então existem leis que vão me dar penalidades pelo que eu me exceder nas minhas expressões. Agora, dentro da minha liberdade, ninguém tasca. O que eu penso, o que eu quero expressar, eu posso fazê-lo. Se eu xingar você, se eu agredir você, se eu fizer qualquer ato contra você em termos de expressão, você pode me processar, existem leis para isso. Mas eu tenho o direito de dizer. Posso ser preso? Pode ser preso. Mas eu quis falar? Quis falar. Falei. Quando é que você não tem liberdade de expressão? Quando você está num regime autoritário. Quando você está numa ditadura. Quando você está numa monarquia. Alguém está interessado aí em ficar quieto e não poder se expressar na sua roupa, na sua bijuteria, na sua tatuagem, no seu modo de falar, nas suas falas? Ninguém quer censura. Então, por isso que os direitos fundamentais do homem exigem liberdade de expressão. O que mais? Direito de ir e vir. Eu tenho liberdade de me mudar para onde eu quiser. Eu não posso entrar na casa das pessoas, porque as pessoas têm lá os direitos delas, e eu sei quais são também os meus deveres. Mas eu posso me transportar para onde eu quiser nesse país. Eu posso ir para São Paulo agora, se eu quiser. Eu posso ir para o Rio de Janeiro agora, se eu quiser. Então existem as minhas liberdades, os meus direitos de ir e vir. Tem problemas? Gente, tem problema demais. Que, por exemplo, as pessoas se fecham em condomínios, né? Dentro da cidade. É válido criar muros? Questiono, né? Existem algumas cidades em que as pessoas fecham ruas para poder viver ali em sossego, sem violência. É direito dessas pessoas? Os muros vários que são construídos para separar uma comunidade mais pobre de um condomínio muito rico, será que isso está alterando os direitos fundamentais do homem, o direito de ir e vir? É um questionamento que eu lhe faço, tá? Mas a gente tem o direito de ir e vir. Claro que no caso de uma pandemia, por exemplo, esses direitos são, peraí, calma. Existe toda uma população que pode ser atingida por uma doença muito grave que já matou 135 mil pessoas no Brasil e já infectou quase 5 milhões de pessoas no Brasil. Então a gente vive numa exceção com relação ao direito de ir e vir. Vamos ficar em casa, vamos tomar cuidado, vamos fazer aulas online, vamos respeitar nosso vovô, nosso titio, nossa vovó, porque nós, moços, podemos pegar a doença e ficarmos assintomáticos, mas transmitir o vírus para uma pessoa mais velha, compreende? Então é preciso tomar cuidado com essa expressão, direito de ir e vir. Neste momento, há uma exceção no mundo todo para que as pessoas não morram. Compreendem como é isso? Que mais? Direito ao amor. Então a pessoa pode amar quem ela quiser amar. Ela quer amar uma mulher? Ame. Quer amar um homem? Ame. Não quer amar ninguém? Não ame. Quer ficar quietinho? Fica quietinho. Direito ao amor. Então uma pessoa, por exemplo, que é um menino, quer namorar um outro menino, ele tem o direito. Uma menina quer namorar outra menina, ela tem o direito. Então o amor não pode ser proibido, não pode ser censurado. As pessoas têm esse direito fundamental. Eu quero ter o meu Deus? Quero, é meu Deus. Então eu tenho direito a praticar a minha religiosidade. Tá? É um direito fundamental do ser humano. Eu tenho a minha religiosidade. Por acaso eu sou católico, por acaso eu tenho muita simpatia pelo espiritismo, por acaso eu misturei os dois, criei a minha, meu modo de ver a Deus e de ver a religiosidade. Você tem o direito de ver o seu Deus. Você tem o direito, inclusive, de não ter o seu Deus. Então, Umbanda, Candomblé, religiões evangélicas, religiões cristãs, não cristãs, budistas, orientais, todos têm o direito a rezar para o seu próprio Deus. Estão entendendo que são os direitos fundamentais do ser humano? Temos que respeitá-los acima de tudo. Temos que respeitar o direito das pessoas. Todas essas questões são importantíssimas quando você for fazer uma redação. Não se esqueça. Então veja que os direitos humanos têm que estar na Constituição e a Constituição é o que rege um país democrático. Então não percam essa noção de democracia, Constituição, direitos humanos. Isso é importantíssimo, tá ok? Beijo. Fiquem atentos.